Assassino confesso de Décio Sá muda o depoimento e afirma que teria sido forçado a dar versão de homicídio à polícia. Em quase 3 horas de depoimento, Jonathan Silva desmente versão em que acusava Glaucio e José Alencar de mandantes do assassinato. Confusão em reintegração de posse em Passo do Lumiar. Terminais de integração são vistoriados em São Luís. Deputados estaduais voltam a ter poder de criar novos municípios. A Assembleia Legislativa investiga convênio de cerca de 5 milhões de reais entre o governo do estado para melhorias da cidade de Raposa. Tudo isso e muito mais. Agora, no Maranhão acontece. Olá, boa noite. Boa noite para você de casa. E a edição de hoje começa com os depoimentos do caso Décio Sá. Jonathan Silva mudou sua versão sobre a execução do jornalista. No começo das investigações, o assassino confesso deu os nomes de Glaucio e José Alencar como mandantes do homicídio, mas hoje a história mudou. O assassino de aluguel disse que foi forçado a citar os nomes no primeiro depoimento e afirmou que o apontou os empresários como mandante com medo de ser morto na penitenciária. O depoimento mais esperado do dia foi de Jonathan de Souza Silva, que executou o jornalista Décio Sá com 5 tiros no dia 23 de abril de 2012, no bar Estrela do Mar, na Avenida Litorânea, em São Luís. Ele chegou às 9h40 da manhã na 4ª vara do Tribunal do Júri da capital. A expectativa da defesa era que Jonathan, réu confesso do crime, contasse a verdade relacionada ao assassinato do jornalista. A oportunidade que ele vai ter de, perante a justiça, fazer a sua primeira defesa. Quem faz a primeira defesa é sempre o acusado, né? No seu interrogatório é ele que vai se defender. Vocês observaram aí que o único que réu confesso, que assumiu o que fez, foi o Jonathan. Os outros aí, todo mundo está fora. Então, hoje é a oportunidade que ele tem de esclarecer pontos nebulosos, pontos que estão em dúvidas e pontos obscuros também do inquérito, né? O que não foi abordado no inquérito. A irmã de Décio, Vileni Sá, esteve presente no salão do júri para ouvir o depoimento de Jonathan, mas ela não quis falar com a imprensa. Jonathan de Souza confirmou que matou o jornalista Décio Sá com a promessa de receber 100 mil reais. O serviço foi contratado por Júnior Bolinha, que pagou apenas 15 mil dias depois do assassinato de Décio. Ele disse também que Neguinho Barrão trabalhava para Júnior Bolinha e foi o condutor da moto que deu fuga depois de matar Décio Sá. Esclareceu que acertou um valor de 100 mil reais pela morte de Décio, mas só recebeu 15 mil reais. Jonathan informou que a casa em que ficou hospedado no Parque dos Nobres foi fornecida por Júnior Bolinha. Sobre os outros acusados, disse não conhecer o ex-subcomandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar, Fábio Aurélio Saraiva Silva, o Fábio Capita, e que informou o nome do capitão no depoimento por saber que Fábio Capita era amigo de infância de Júnior Bolinha e que fez isso porque estava com raiva dele. Sobre os policiais da Superintendência de Investigações Criminais, disse não conhecer Alcides Nunes da Silva e nem Joel Durães Medeiros, que foram acusados de participação no crime. Alegou também não conhecer o advogado Ronaldo Santos Ribeiro e Fábio Aurélio do Lago e Silva, o Bochecha. Questionado pelo juiz Márcio Brandão sobre o envolvimento dos outros acusados no crime, disse ter amizade com Marcos Bruno Silva de Oliveira, Chiliano Graciano de Oliveira e Elke Farias Veloso. Mas os 3 não teriam participação na morte de Décio. Disse não conhecer Glaucio Alencar Pontes e nem o pai dele, José de Alencar Miranda Carvalho, e destacou que desconhece quem seriam os mandantes do assassinato do jornalista Décio Sá. A defesa de Glaucio e do pai dele comentou o depoimento de Jonathan de Souza. E fica no ar a pergunta que não quer calar. Ele tem ou não tem conhecimento efetivamente de quem é o verdadeiro mandante desse crime? Na verdade, não cabe a mim analisar esse ponto, posso perguntar, mas eu creio que ao Ministério Público e mesmo ao juiz-presidente, eles ainda podem voltar a reinquiri-lo ali e reperguntar acerca desse ponto, porque ele vai até um determinado momento e ali ele secciona e não vai além, dá a entender que ele tem mais informações. Você vai ver ainda nesta edição a conclusão dos depoimentos do caso Décio Sá, que acabaram no final da tarde de hoje.
E a Justiça determinou que hoje fosse cumprida uma ordem de reintegração de posse em Paço do Lumiar. Representantes da OAB encontraram possíveis irregularidades no mandado judicial. Logo cedo, centenas de moradores já aguardavam a chegada da polícia na entrada do povoado Tendal. A área indígena centenária ameaçada de ser despejada no município de Paço do Lumiar. Houve discussão entre os representantes da Comissão dos Direitos Humanos da OAB, Defensoria Pública e o oficial de Justiça, além do procurador dos donos do terreno, onde foram construídas as casas das 126 famílias. Os advogados alegavam que havia um erro de interpretação na liminar e acusaram o oficial de Justiça de parcialidade. O senhor está cumprindo uma orientação da parte. Não, senhor. Nós precisamos, está sendo claramente parcial. Então, que nós saiamos daqui agora, vamos lá no gabinete da doutora Jaqueline para esclarecer para o senhor e para todos nós aqui, e se estiver correto esse seu imaginário, a gente volta para cá para cumprir do seu lado. Agora, se não tiver correto o seu imaginário, o senhor vai ser representado por ser parcial na sua conduta como profissional. A petição fala de 10 pessoas que teriam invadido o fundo da sede da fazenda e o outro lado da rua, em frente. Não existem 10 pessoas aqui, nunca houve 10 pessoas. Isso foi uma comprovação no processo judicial através de um boletim de ocorrência, falando de fantasmas. Então aqui hoje havia uma operação de reintegração de posse com a polícia militar ameaçando 126 famílias por conta de 10 pessoas que jamais existiram, são 10 fantasmas. Vou voltar ao fórum porque há uma dúvida técnica aqui quanto à individualização das pessoas. Pode acontecer ainda hoje? Pode acontecer, há um risco grave ainda de ter um despejo aqui e em cima de pessoas que sequer foram intimadas e estão se defendendo do processo. Houve um entendimento diverso, a realidade que nos encontramos não é a realidade que consta nos autos, portanto vamos levar ao conhecimento da magistrada a situação e submeter a nova apreciação dela em relação à reintegração, se procede ou se suspende. Após o bate-boca, uma comissão seguiu para o Fórum de Paço do Lumiar resolver o problema da interpretação da liminar em uma audiência com a juíza Jaqueline Caracas. Foi levado ao conhecimento do processo um boletim de ocorrência informando que havia 10 novos ocupantes na área de Tendal Mirim. E isso já foi constatado que não aconteceu. Se essas 10 pessoas iniciaram uma ocupação, elas desistiram. Então resta prejudicado a liminar da juíza. Após uma longa discussão, a juíza Jaqueline Caracas resolveu suspender a ação de reintegração de posse. Ainda nesta quarta-feira, um novo levantamento deve ser feito para identificar quem são as 10 pessoas invasoras apontadas na liminar. Temporariamente, a juíza resolveu suspender o mandado de reintegração e o oficial de justiça vai retornar à área para identificar uma alegada invasão recente. Agora à tarde, o prefeito de Paço do Lumiar, Josemar Sobreiro, se comprometeu em fazer a regularização fundiária com todas as 110 famílias. E uma vistoria nos terminais de integração da cidade constatou várias irregularidades, principalmente em relação à acessibilidade. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes foi conferir no local em que muitos usuários do sistema de transporte convivem todos os dias. Pessoas com algum tipo de deficiência são as que mais saem prejudicadas. E segundo os gestores da SMTT, a Prefeitura pretende incluir melhorias de acessibilidade assim que a licitação das obras for liberada. Desde 2007, foi assinado um termo de ajustamento de conduta se comprometendo a resolver os problemas. Vários anos se passaram e até agora nada foi resolvido. Não foi divulgada a data inicial dos trabalhos. Você vai ver no próximo bloco, na Câmara Municipal de São Luís, o assunto CPI do Bom Peixe volta à discussão, mas nada de avanço nas investigações. E ainda a aprovação dos deputados federais devolve à Assembleia o poder de criação de novos municípios. E a gente volta já já. Já estamos de volta e agora com o nosso giro de notícias da política maranhense.
vamos começar trazendo as notícias da Câmara Municipal. O assunto CPI do Bom Peixe voltou a ser pauta, porém, sem quórum, não teve sessão. Outra notícia foi sobre a possível saída do secretário municipal de saúde, Vinícius Nina. Acompanhe na reportagem de Joelson Braga. Boa noite. Na sessão desta quarta-feira aqui na Câmara Municipal, foi um dia para se desfazer boatos. O vereador Astro de Ogum esteve na sessão, presidiu a sessão e negou que estaria envolvido em uma articulação para pôr fim à CPI do Bom Peixe. O mesmo aconteceu com o líder do governo, o vereador Norato Fernandes. Ele também desmentiu a conversa de que o executivo estaria por trás de toda essa articulação. Ainda o Norato Fernandes falou e negou que há demissões de secretário na gestão Edivaldo Holanda Júnior. Acompanhe. Nos últimos dias, não foram poucos os rumores de que a CPI do Bom Peixe estaria com os dias contados. Para hoje, eram esperados novos desdobramentos, mas o assunto ficou de lado. Mas pela forma como a sessão foi encerrada, ficou no ar a sensação de que algo poderia acontecer. Quando o parlamento se encaminhava para o grande expediente, foi pedida a recontagem de vereadores presentes. E dos 20 que iniciaram a sessão, restaram apenas 15, e por isso os trabalhos foram encerrados. O vereador Astro de Ogum substituiu Isaías Pereirinha na presidência da mesa diretora. Ele aproveitou para negar que estaria no comando de uma suposta articulação para pôr fim à CPI, que investiga prováveis desvios de verba na Secretaria de Abastecimento, Agricultura e Pesca. A pedido da candidata Helena Bezerra, que foi ex-presidente ex-secretária da Semapa. Ela, a pedido dela na época, eu assinei a CPI. Agora, todos esses rumores que eu estou vendo, nem em São Luís eu estava, para você ter uma ideia, né? Então, da onde partiu, de lá que tem que dar essa explicação à população. O líder do governo também tratou de negar um certo interesse do Poder Executivo em pôr fim à CPI. Não existe essa articulação. A informação não é verídica. Eu estive com o vereador Astro prestigiando no sábado, voltei de um compromisso familiar para vir prestigiar e representar também o prefeito num compromisso do São João, do qual ele há muito tempo faz parte da organização e tem lá. E naquele momento encontrei também com o vereador Marquinhos e daí saiu a notícia de que tinha tido um encontro. Nos bastidores da Câmara, os rumores da queda do secretário de Saúde aumentou nos últimos dias, mas o líder do governo também negou o fato e disse que os números da pasta credenciam Vinícius Nina a permanecer no cargo. Não tem essa informação com relação à saída do Dr. Vinícius. O Dr. Vinícius tem sido um guerreiro. A gente sabe da dificuldade que passa o sistema de saúde no âmbito nacional, no âmbito estadual e no âmbito municipal. Quanto à CPI do Bom Peixe, está programado para esta sexta-feira o depoimento de alguns funcionários da Semapa. Resta saber se eles irão comparecer ou se haverá quórum dos membros da comissão para ouvi-los. Na Assembleia Legislativa, o dia foi de comemoração, tudo porque a Câmara Federal decidiu em votação devolver às assembleias o poder de criação de novos municípios. Foram 319 votos a favor do projeto de lei complementar do Senado, que regulamenta a criação de novos municípios. O presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia do Maranhão, André Fufuca, do PSD, colocou em uma rede social a seguinte frase: "O sonho de milhões de brasileiros espalhados por todo o país dá o primeiro passo para a sua concretização." Sobre o risco de criação de novos municípios que fiquem com baixos índices de desenvolvimento humano, o deputado ressaltou o cuidado e a responsabilidade que a casa vai ter. Pelo menos 36 novos municípios poderão ser criados no Maranhão. E em todo o Brasil acontece no próximo sábado a campanha nacional contra a poliomielite. Crianças entre 6 meses e 5 anos são alvo da ação. A meta do Maranhão é vacinar mais de 500 mil crianças. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a vacina oral é considerada a única capaz de erradicar a doença. Para falar sobre a ação, vamos conversar com Helena Almeida, que é coordenadora estadual de imunização. Boa noite. Boa noite. Falando da campanha, a gente sabe que as Américas elas já estão livres da poliomielite, mas ainda existe risco de contaminação aqui no estado? Assim, o risco se tem, né? Até porque a polio ainda ocorre em outros países, como a Nigéria, Afeganistão. Esse ano nós tivemos 32 casos nesses países, Nigéria, Afeganistão e Paquistão. Então existe, como hoje nós vivemos num mundo globalizado, né? Pessoas vão e vêm, então existe esse risco de casos importados.
Então, por isso que é importante as campanhas, né? Campanha de vacinação contra a poliomielite, e esse ano ela vem com esse diferencial que começa a partir dos 6 meses e até menor de 5 anos. E a outra novidade é que a criança que nunca recebeu, menor de 5 anos, que nunca recebeu a vacina nenhuma contra a poliomielite, ela vai iniciar o esquema dela com a vacina injetável, que está disponível nos postos na rotina. E como vai funcionar essa sistemática no interior do estado? Existe algum município que não consegue fazer a vacinação completa, atingir a margem? Bom, ano passado nós tivemos aproximadamente uns 18 municípios que não atingiram a meta de 95%, que é o mínimo recomendado pelo Ministério da Saúde. Espera-se que esse ano todos consigam, mas esse é um dado positivo, né? Só 18 municípios não atingiram a meta. Atingimos mais de 95% de homogeneidade, ou seja, mais de 95% dos 217 municípios conseguiram a meta. Como ainda existe esse risco, é possível fazer, nessa campanha já agora, um trabalho mais forte, intensificado nesses municípios, nessas regiões onde a campanha não chegou à meta? Com certeza, a gente está sempre sensibilizando, né, os gestores. E agora, né, a campanha, o dia de mobilização é no sábado e a gente chama os pais, né, que têm crianças nessa faixa etária de 6 meses a menor de 5 anos, que compareçam aos postos para vacinar. O sábado ele é o dia de mobilização nacional e é um dia que os municípios se preparam como se fosse uma festa. Então, existe gastos, né, nesse dia. Então, é importante que a população valorize, até porque é no sábado, né, que as mães estão em casa e é uma oportunidade de estar levando seu filho e ter a certeza que seu filho vai estar imunizado contra essa doença que é muito grave. Existe uma outra data, uma prorrogação? O Ministério da Saúde já se pronunciou sobre isso ou somente no sábado acontece a vacinação? Não, a campanha, o dia de mobilização é no sábado, onde os municípios eles se preparam com abrem mais postos. Porém, a partir de segunda-feira, os postos são aqueles normais, de rotina, e a campanha vai até o dia 21 de junho. Ainda falta orientação, informação, a gente sabe que é uma campanha bastante difundida, mas algumas pessoas ainda se confundem em relação a quem pode vacinar. Crianças que já tenham completa a carteira de vacinação, mais de 3 doses da vacina, podem vacinar? Como é que funciona isso? Existe superdosagem? Não, elas podem. A criança que ela está com o esquema completo, ela pode sim receber a dose, a gotinha. Agora é importante que a mãe não esqueça de levar o cartão, para que esse cartão, como é uma campanha diferenciada dos outros anos, para que esse cartão seja avaliado e o profissional de saúde vai ver a necessidade de cada criança. E de que forma ficou distribuído os postos de vacinação aqui na capital, no interior do estado, onde as pessoas podem procurar por estes postos? Aqui na capital vão ser mais de 270 postos, vão estar abertos no sábado. E depois disso, a partir de segunda-feira, 76 postos continuam. Já são os postos de rotina que a população já conhece. Vão estar abertos. Agora, para se chegar até a campanha, todo um trabalho já foi realizado meses antes? Com certeza. Desde o início do ano, a gente já vem falando da campanha, das datas, preparando, distribuímos já a vacina, já foi toda distribuída, o Estado distribuiu toda a vacina. Então, todo mundo já está com sua vacina, treinamos os profissionais, as regionais, fizemos treinamentos, enviamos e-mails, está sempre, um preparo mesmo. Agora, como funciona no caso de alguma criança tiver algum problema de saúde, ela pode se vacinar ou ela precisa primeiro estar bem? Febre, por exemplo. Febre, por exemplo. Não, febre baixa, coriza, uma diarreia leve, não tem nenhum problema, a vacina ela é bem tolerada, a criança pode se vacinar. Se for uma doença mais grave, ela deve ser avaliada pelo pediatra, né, e o pediatra vai indicar. Então, certo. Dia D? Dia D, 8 de mobilização. 8 de junho. Então, a partir das 8 da manhã e os postos ficaram abertos até às 17 horas. Certo. A gente agradece então a sua presença, Elina Almeida, coordenadora estadual de imunização. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.
E ainda nesta edição, vamos mostrar como foi a vistoria dos deputados estaduais às obras ligadas a um convênio suspeito de fraude. Uma comissão foi até o município de Raposa investigar o convênio entre o governo do estado e um grupo de ação social no valor de quase 5 milhões de reais. Os detalhes você vai ver daqui a pouco. No próximo bloco, moradores da cidade operária entregam um dossiê ao prefeito da cidade reivindicando melhorias para o bairro. E ainda, o Tribunal de Justiça obriga a Caema a fazer reparos e lacrar todos os lançamentos de esgotos no rio Parga, em São Luís, em instantes. A Polícia Civil do Estado prendeu na noite de terça-feira, em São Domingos do Maranhão, uma quadrilha que desviava óleo diesel de uma empresa que transportava e comercializava o combustível. 6 pessoas foram presas transportando 3.500 litros do produto. O desvio aconteceu no trecho entre São Luís e Balsas, onde fica a empresa Petrojosa, pertencente ao grupo Agroserra. No posto foram encontrados tambores e tonéis prontos para o armazenamento da carga que seria desviada. Moradores da cidade operária e de bairros próximos prepararam um dossiê listando vários problemas em uma das maiores áreas de concentração de pessoas da cidade. O documento foi entregue pelas lideranças comunitárias ao prefeito Edivaldo Holanda Júnior na última terça-feira, que prometeu melhorias para o local. A região da cidade operária é uma das áreas mais populosas de São Luís. São mais de 10 bairros onde vivem cerca de 250 mil pessoas que convivem diariamente com inúmeros problemas. Sobre a educação, a saúde, o transporte, que realmente é difícil. Tem muito buraco, esgoto e lixo, muito lixo. Nossa equipe flagrou o momento exato em que um carroceiro jogava o lixo em um terreno baldio que fica próximo a uma escola. Eu tenho que botar aqui, daqui eles recolhem e pronto. Agora, quando eles der um local para nós botar o lixo, nós botamos lá, onde eles mandarem, nós botamos. O transporte público também é alvo de reclamações, mas, segundo a presidente da Associação da APACO, o que prejudica mesmo o tráfego dos ônibus é a falta de pavimentação. As nossas ruas não são asfaltadas e, devido a isso, nós não temos o transporte coletivo. Preocupados com a situação, as lideranças comunitárias da região da cidade operária prepararam um dossiê com todos os problemas que afligem os moradores da área. O dossiê foi entregue ao prefeito Edivaldo Holanda durante uma reunião. E o prefeito se comprometeu em solucionar os problemas assim que as chuvas cessarem. Ele falou que só cessar mais as chuvas, né? Ele vai realmente iniciar todos os trabalhos, que inclusive prometeu que vai ser construído 2 creches aqui na região, né? Vai ser construído mais alguns postos de saúde, as ruas eles vão asfaltar. Então, isso aí para nós foi bom, realmente o encontro. E o Tribunal de Justiça determinou que a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, a CAEMA, faça reparos imediatamente nos sistemas e lacre de todos os lançamentos de esgotos no rio Parga, na bacia do Rio Anil, em São Luís. A CAEMA já havia recorrido de decisão do juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública, mas o recurso foi negado. O desembargador Jorge Rachid manteve a determinação, responsabilizando a CAEMA pelos reparos, manutenção e fiscalização do sistema sanitário que a companhia detém a concessão do serviço de esgoto no estado e é remunerada por meio de tarifa dos usuários. O Ministério Público divulga a data e horário de provas do concurso para os servidores. O certame acontece no dia 16 de junho. Os candidatos de cargos de técnico ministerial farão as provas no turno matutino e os candidatos para a vaga de analista ministerial vão fazer as provas a partir das 14 horas. Os inscritos receberão um cartão informativo via e-mail e estará disponível no site da Fundação Carlos Chagas, no endereço eletrônico www.concursosfcc.gov.com.br. E o 5º Circuito de Tambor e Baliza do Maranhão reuniu cavaleiros e amazonas de vários estados do Nordeste. A modalidade tem atraído cada vez mais adeptos. Realizada no Aras 4 Irmãos, na Raposa, no fim de semana, a 9ª etapa do 5º Circuito da Associação de Tambor e Baliza do Maranhão. A competição reuniu 800 atletas de 4 estados, além de amantes do esporte que vieram do interior do Maranhão. Então hoje o tambor e baliza no Maranhão já é uma realidade.
Obviamente não tanto como a vaquejada, que já é cultural, mas o tambor e baliza no Maranhão está dando exemplo a outros estados. A prova de tambor consiste em passar por 3 tambores no menor tempo. Fábio Oliveira veio de Imperatriz e conseguiu um dos melhores tempos com a égua El Baby, pouco mais de 17 segundos no percurso. E a expectativa era de melhorar ainda mais o tempo. É um sonho que nós todos os treinadores têm de dar um tempo recorde, um tempo baixo, um 17,600, que é o tempo a ser batido da prova. O meu recado é que eles pisam fundo, que eu estou acelerando. Toca muito, que eu vou botar para baixar. Mas para conseguir bons resultados, é preciso ter uma relação amigável com o animal e treinar bastante. Nós treinamos praticamente quase todos os dias, né? Depois, no final da tarde. E você tendo um treinamento muito bom, tendo um amor pelo seu animal, um amor pelo esporte. 18 categorias participaram da competição. Além de homens, mulheres como a estudante Adriana Medeiros competiram na categoria principiante. Minha segunda competição, mas pretendo abaixar o tempo. Crianças também participaram da categoria Kids. Cláudio Vinícius, de 11 anos, fez o percurso do tambor em 22 segundos. E ele fez uma avaliação positiva da estreia dele. Pretende chegar em quanto tempo? 19. O evento, além de ter sido um sucesso de inscrições, 800 inscrições a gente está esperando, é um sucesso pela participação dos outros estados. Nós temos aqui o Ceará, o Piauí, o Tocantins, a Bahia. Então hoje o tambor e baliza no Maranhão já é uma realidade. Obviamente não tanto como a vaquejada, que já é cultural, mas o tambor e baliza no Maranhão está dando exemplo a outros estados. Você vai ver depois do intervalo as informações das oitivas do caso Décio Sá nesta tarde de quarta-feira. E ainda hoje é dia do meio ambiente e nossa capital precisa preservar os espaços públicos para garantir qualidade de vida à futura geração. É daqui a pouco. Estamos de volta e vamos voltar a falar sobre as oitivas do caso Décio Sá. Na tarde de hoje falaram Bruno Oliveira, acusado de dar fuga ao assassino Jonathan, e Elker Farias, uma espécie de apoiador no crime. E os depoimentos foram bastante contraditórios e mais uma vez os acusados afirmaram terem tido seus depoimentos criados pela polícia. Bruno Silva de Oliveira. Ele é apontado como o piloto de fuga de Jonathan na noite do crime. Mesmo com a declaração do executor de que o piloto seria outra pessoa, Bruno foi ouvido pelo juiz. Ele disse ter visto Jonathan 3 vezes, em diferentes situações. Ele conhece Elker e Shirliano, que está foragido. Afirmou também que a polícia criou o depoimento e mandou que ele assinasse. Em vários momentos, Bruno entrou em contradição e se esquivou das perguntas do promotor e do juiz. Ele negou tudo o que ele disse, né? E ele não falou praticamente nada, se esquivou a todo momento das perguntas do juiz e do Ministério Público. Então, mas todos os outros, eles foram importantes. O terceiro e último foi Elker Farias Veloso, acusado de ser apoiador na logística para o crime. Ele possui 4 processos policiais por assalto e 1 por falsidade ideológica. Ele disse estar em Teresina no dia do crime e afirmou conhecer Shirliano, Jonathan e Bruno. Ele negou fazer parte da trama para assassinar o jornalista Décio Sá. Eles negaram em determinadas situações, foram divergentes, mas não foram conclusivos, né? No sentido de apresentarem uma coisa que seja cabal, ou seja, demonstrando a inocência deles, ou então do que eles falaram antes para a polícia. Com o fim da fase de instrução, começa o prazo para as alegações finais. Depois, o juiz vai decidir se os réus vão ou não a júri popular. E uma comissão de deputados estaduais foi até o município de Raposa investigar o convênio entre o governo do estado e um grupo de ação social. O valor do convênio é de quase 5 milhões de reais. A comissão já estuda acionar o Ministério Público para investigação do caso. O convênio assinado entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Agricultura Familiar e o Grupo de Ação Social Vera Macieira foi realizado antes da entidade ser reconhecida como órgão de utilidade pública, o que é proibido por lei. E as irregularidades não pararam por aí. Olha, os indícios são gravíssimos. Segundo o Diário Oficial do Estado, na Rua do Cacau existiria uma associação por nome Vera Macieira, onde nela
A governadora Rosiana fez um convênio no valor de 5 milhões de reais para fazer recuperação de vias de acesso no povoado Trechos, na Raposa. O convênio foi firmado no valor de R$ 4.900.000, mas não existe nenhum registro sobre esse pagamento no portal Transparência do Governo do Estado. Além disso, não há nenhuma comprovação da existência do povoado Trechos no município de Raposa. E no endereço onde deveria existir a associação conveniada, a única coisa que encontramos foi este terreno abandonado, coberto pelo mato. A inexistência das obras e da associação conveniada foram confirmadas pelos moradores. Rapaz, o conhecimento que eu tenho, quando eu vendi um terreno para essa mulher, e ela falava sempre que ia fazer uma associação. Mas nunca fez nada? Nunca fez nada. Pode ver que está tudo no mato aí dela, aí, os terrenos dela. Diante das evidências de um suposto convênio fantasma, os deputados pretendem acionar o Ministério Público. Olha, a denúncia do deputado Rubem Júnior é seríssima. Como a gente teve a oportunidade de constatar, de fato, a associação, no local apresentado por eles oficialmente à Assembleia, não existe. Então, acredito que o deputado Rubem Júnior vai liderar um movimento aí em busca de uma atitude de fiscalização do Ministério Público e da própria Casa, através da convocação do secretário e da formalização disso na Justiça. Acho que esse é o caminho que o deputado Rubem Júnior deve seguir. E hoje quem apostou na Mega Sena pode se preparar para, quem sabe, receber 22 milhões de reais. Este é o prêmio do concurso 1.500 e vai ser sorteado em Monte Sião, Minas Gerais. No sorteio passado, um único apostador ficou com mais de 43 milhões de reais. O sorteio de logo mais pode render mais de 90 mil reais por mês na poupança. Com um prêmio de 22 milhões, o sortudo pode ainda comprar 183 carros de luxo ou 44 imóveis de 500 mil reais cada. Boa sorte aos jogadores. E hoje é dia do meio ambiente, data que merece a atenção de gestores públicos e da sociedade e principalmente dos jovens. Na Quinta do Diamante foi entregue o Código do Meio Ambiente do município com direito a desfile de estudantes e banda de música. Pode não parecer, mas nós estamos no centro da capital maranhense, aqui no bairro do Diamante. Toda essa área aqui é conhecida como a Quinta do Diamante. E em meio a buritizais, a amendoeiras e a jussareiras, foi que a Prefeitura Municipal da capital resolveu celebrar o Dia Internacional do Meio Ambiente. Essa área, inclusive, passou a ser área de preservação. Nesta data, a vereadora Rose Salles fez uma entrega simbólica do Código do Meio Ambiente do município ao secretário do Meio Ambiente da capital. Durante a entrega, a vereadora lembrou que São Luís é uma das raras capitais brasileiras que não possui o código. Representa muito porque o Código é um conjunto de normas e regulações em torno da questão ambiental, tanto para nortear a política municipal de meio ambiente no município, com toda e qualquer ação ou iniciativa relacionada à questão ambiental pela sociedade em geral, pelas iniciativas privadas. E para celebrar a data, houve desfile pelas ruas do bairro, palhaços, banda de música. E quando se fala que pensar no meio ambiente é se preocupar com as gerações futuras, o Bruno, de 10 anos, já conhece bem essa lição. Para mim, é conscientizar a população a não jogar lixo nas ruas, nas praças e nas florestas. A Prefeitura Municipal tem um projeto para tornar a Quinta do Diamante segura e que possa receber visitantes. Está tendo a proteção do patrimônio municipal que é feita pela CEMUSC. Nós estamos fazendo as atividades de fortalecimento da unidade de conservação com um plano de manejo. Inclusive estamos buscando recursos em Brasília para esse plano de manejo. Vamos buscar compensações ambientais para regularização fundiária. E fora isso, está tendo uma atividade muito intensa de educação ambiental com a comunidade do entorno. Mas alguns moradores andam desconfiados e dizem que várias iniciativas já foram feitas no local e que resultaram em nada. Vou te perguntar um negócio, desculpa, né? Você acredita em político? Acredita? Brincadeira, né, mano? Isso é só balela isso aqui é só esse evento de hoje. O certo é que a semente da preservação foi lançada e a cidade fica ainda mais bela, emoldurado por este verde. Nossa edição de hoje fica por aqui. Você pode rever a edição deste Maranhão Acontece no site tvguará.com. Até amanhã. Boa noite. Até daqui a pouco no Dia News, às 11h30 da noite. TV Guará, diferente por natureza.